Bem-vindo ao InCor Talks, o podcast do InCor HCFM USP. Olá a todos, meu nome é Rodrigo Atanásio, sou médico assistente do Serviço de Pneumologia aqui do InCor HCFM USP e hoje, com mais um dos nossos eventos do InCor Talks, nosso podcast aqui de atualização do InCor, com a grande honra de estar aqui com o Celso, que é fisioterapeuta, doutor, professor da pós-graduação e trabalha aqui no Serviço de Fisioterapia da Faculdade de Medicina da USP. A gente vai falar de um tema extremamente importante que, às vezes, bem negligenciado em vários âmbitos, principalmente na asma, que é uma doença extremamente comum, que é a atividade física. E aí, Celso, primeiro, agradecer a sua presença aqui conosco. E a primeira coisa que eu queria que vem à mente quando a gente está falando aí um pouco de tratamento da asma são os dispositivos inalatórios, a gente usa corticoide inalatório, bronquodilatador. Entretanto, pouco se fala sobre as terapias não farmacológicas. Então, para começar, eu queria te perguntar, assim, quais são as evidências para medidas não farmacológicas no manejo da asma e se a gente deve realmente ir atrás de implementar isso no nosso dia a dia? Bom, Rodrigo, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você. As evidências para intervenção não farmacológica são gigantes, né? Então, e elas incluem várias coisas, desde vacinação, a dieta adequada, evitar alérgenos, evitar exposição a uma série de fatores que acabam desencadeando a crise, mas do ponto de vista da fisioterapia, mais ligado a os exercícios respiratórios e os exercícios físicos / atividade física, porque tem muita evidência e tudo isso está absolutamente demonstrado que é extremamente importante. Perfeito. E aí eu acho que ninguém melhor, exatamente por toda essa trajetória aí sua de pesquisa na área, frente a essa sua vasta experiência e de trabalhos científicos com atividade física e controle da asma, você poderia comentar para a gente sobre as evidências do impacto da atividade física em pacientes asmáticos? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dividir exercício físico de atividade física. Então, o que existe mais evidência é sobre o papel do exercício físico. Então, o exercício físico é aquilo que é um programa, é uma rotina que eu faço. Esse exercício pode ser aeróbio, tipo natação, corrida, dança, balé, né? E a atividade física é o que eu faço no meu dia a dia. Então, o exercício, o que existe de evidência é que ele melhora a qualidade de vida do paciente, ele melhora o controle clínico da asma, portanto, ele diminui sintomas, ele melhora a capacidade física das pessoas, elas reclamam menos das limitações do dia a dia. Então, isso está absolutamente comprovado. Só que muitas vezes, porque as pessoas trabalham, elas às vezes não conseguem, por exemplo, ir num programa de exercício. Então, a gente orienta para elas fazer a atividade física. Então, o que é atividade física? 30 minutos de uma caminhada, porque é alguma coisa simples, é alguma coisa fácil, e pode ser feita no parque, pode ser feita na rua, onde for. E isso também já tem evidências de que melhora o controle clínico, diminui os sintomas das pessoas e melhora a qualidade de vida delas. Só para ter uma ideia, por exemplo, a gente sabe que o exercício diminui o broncoespasmo por exercício, que é uma característica da pessoa com asma. Já a atividade física, a gente não tem essa evidência. Então, tem algumas pequenas diferenças, mais voltadas para o exercício físico do que para a atividade física, mas ambos são absolutamente desencadeadores de benefícios. E isso a gente pode ver, inclusive, que tem estudos mostrando que até chega a modular a resposta imune, dependendo da gravidade da doença. Então, é óbvio, quanto mais grave o paciente melhor é esse efeito. Então, diminui a hiperreatividade, diminui a inflamação das vias aéreas, tudo isso acontece com o exercício físico. E aqui eu acho que, até pegando o gancho, eu queria até puxar um pouco a sardinha, porque eu acho que esse é um dos trabalhos mais elegantes que o grupo já fez, e até podia comentar um pouquinho mais sobre essa questão até do mecanismo, né? Porque assim, como a atividade física pode melhorar e modular o controle dos sintomas da asma, fala um pouquinho do trabalho que vocês testaram, a parte de resposta imune, de hiperreatividade brônquica com atividade física, o exercício físico. Então, isso vem através de uma série de 4, 5 trabalhos. Então, primeira coisa, a gente sabe que as pessoas, principalmente aquelas que têm um quadro alérgico, têm mais eosinófilo na via aérea.
né? Então, nós mostramos que os eosinófilos diminuíram dentro da via aérea quando o paciente estava fora de controle e, mesmo assim, muito bem medicado. Ou seja, ele vem como um complemento para a medicação. Então, ele toma a medicação, mesmo assim, ele ainda não está com a asma totalmente sob controle, e aí o exercício físico veio e ajudou a diminuir toda a inflamação que o remédio, o tratamento medicamentoso já faz. Aí depois nós mostramos que a hiperreatividade, que é aquela resposta que a pessoa com asma tem, que é aquela resposta de a via aérea fecha, né, que a pessoa sentiu aquela irritação, aquilo também diminui na pessoa com asma, e nós mostramos que aí vai depender se a pessoa ela é asmática e ela tem obesidade e se ela não tem obesidade. Nas pessoas não obesas, parece que isso está mais ligado à diminuição daquilo que a gente fala de padrão TH2, que é diminuir o eosinófilo na via aérea. Nas pessoas obesas, parece que o exercício, eu digo parece porque ainda precisamos de muito mais estudos com mais pacientes, essas coisas, que ele diminui, ele tem um efeito anti-inflamatório, que aumenta citocinas anti-inflamatórias e que acaba tendo esse efeito. Fantástico. E aí, Celso, na prática, né, isso é uma coisa que a gente ouve muito aí na rua, a paciente pergunta muito para a gente no dia a dia, né? Existe evidência de que alguma atividade física seja superior à outra? Você falou um pouquinho de caminhar no parque, porque a gente tem aí um mito, uma coisa, já uma lenda, de que paciente asmático precisa fazer natação, que é a melhor atividade física para esse tipo de paciente. É verdade? Então, historicamente, na verdade, vamos começar respondendo a sua pergunta. Não é verdade. Não existe ideia de que a natação é melhor do que qualquer outro esporte aeróbio, né? Então, vamos lá. Historicamente, a natação ela foi sugerida porque as pessoas têm essa coisa do broncoespasmo do superexercício, ou seja, quando elas fazem exercício acima daquilo que elas estão acostumadas, a via aérea responde por causa da hiperreatividade e fecha a via aérea, ela acaba dando mais sintomas. Então, como a natação é um ambiente úmido e é um ambiente que é feito com a temperatura controlada, então isso aconteceria. Entretanto, não existe nenhum estudo dizendo que a natação é melhor do que qualquer outro exercício aeróbio, né? Inclusive, esse é um sonho que a gente tem de fazer um estudo nesse sentido. Então, além do mais, a piscina, ela para ser tratada, ela é clorada. E algumas pessoas acabam tendo reação ao cloro. Então, é importante que a pessoa escolha o esporte que ela quiser, o exercício que ela quiser, mas que ela tome cuidado no começo para ver se aquilo não acaba desencadeando uma piora nela. Então, por exemplo, às vezes reações de pele, às vezes reações de via aérea por causa do cloro, né? Isso pode acabar acontecendo. Tirando esse cuidado, a natação também tem uma questão que é o custo. Ela acaba sendo mais cara. Então, para que isso não acabe acontecendo, a gente acaba sugerindo esportes ou exercícios aeróbios na terra. Então, pode ser bicicleta, pode ser corrida, pode ser uma caminhada mais rápida, pode ser dança, pode ser qualquer coisa. E todos eles acabam tendo o mesmo efeito, né? A pessoa só tem que tomar cuidado se ela não está acostumada de histórico, de ela ir aumentando gradualmente. Esse é o único cuidado que ela tem que ter. E também tomar cuidado com o tempo, porque como às vezes está muito frio, ou às vezes está muita poluição, às vezes a via aérea acaba respondendo de maneira não tão boa naquele dia. Então, se a temperatura está um pouco mais fria, está um pouco mais quente, dormiu mal, aquele dia pega um pouco mais devagar, mas continua. Agora, o exercício, em 30 dias, a gente já tem ideia de que em 30 dias ele já traz benefícios. Já os exercícios resistidos, que são exercícios com peso, esse aí a pessoa com asma tende a fazer. Por que ela tende a fazer? Porque ao longo da vida dela, ela percebe que se ela for fazer exercício, ela pode sentir algum sintoma de falta de ar, então ela acaba indo para o exercício resistido, ou seja, a hipertrofia muscular ou alguma coisa do tipo. E não existe evidência de que esse tipo de exercício
ele tem benefício para a pessoa com asma. Um último exercício é o exercício intervalado. Né? O exercício intervalado é aquele que a gente faz numa 30 segundos de alta intensidade, 1 minuto de alta intensidade e 1 minuto de baixa intensidade. Esse também é recomendado para a pessoa com asma. Então, esses são os exercícios que a gente tem certeza que a pessoa melhora, e aí a escolha vem da pessoa, se é o que ela prefere fazer. Perfeito. E acho que até o que você tinha comentado, e pelo menos em São Paulo, a gente tem esse problema também tempo seco, né? Então, quando aqueles índices de umidade muito baixos, quando a pessoa vai para a rua, que a gente até recomenda não fazer um esforço tão intenso, que até, principalmente para quem tem alguma doença respiratória aí de base, como a asma. E para finalizar, Celso, obviamente a gente sempre deve levar em consideração as características individuais e as particularidades de cada paciente. Contudo, de forma prática, assim, quais seriam suas recomendações básicas para a realização de atividade física no paciente com asma, que qualquer um de nós, durante a consulta, para poder estimular o paciente mais a fazer exercícios físicos, que a gente pode dar de maneira geral para os pacientes com asma? Bom, a primeira coisa, ele está devidamente medicado. Quando ele não está devidamente medicado, a probabilidade dele ter mais sintomas em algum momento é ruim. Então, ele tem que estar devidamente medicado. A segunda não adianta tentar orientar o paciente a fazer tudo de uma vez só. Então, vamos começar. Se o paciente tem primeira coisa é tentar ver como que o paciente está disponível para fazer isso. Se ele falar, não quero, aí dá uma orientação escrita, faz alguma coisa nesse sentido. Se o paciente está pensando começar a fazer, orienta, pergunta qual é a melhor atividade aquilo que cabe na vida dele. Quanto tempo cabe na vida dele? Cabe 20 minutos? Cabe 30 minutos? Se por acaso ele vai caminhando para o trabalho ou alguma coisa do tipo, orientar ele a caminhar um pouco mais rápido, porque não é aquela caminhadinha de shopping, né? É aquela caminhada um pouco mais acelerada. Então, a ideia é fazer com que ele caminhe mais rapidamente e vá progredindo. Começa com 15, 20 minutos e vai progredindo aí o máximo possível. Maneiras simples de fazer isso. Maneiras fáceis de gravar. 30 minutos, pelo menos 5 dias da semana. 150 minutos de atividade moderada para a pessoa fazer isso. Então, isso é uma questão. Outra maneira simples, dar uma distância para ele. 5 a 6 quilômetros. Por que 5 a 6 quilômetros? Porque é exatamente o tempo que se demora para fazer essa caminhada rápida de 30 minutos. Outra maneira simples de se fazer é explicar como é que a pessoa tem que fazer exercício. Então, olha, é um exercício que você começa a suar um pouco, começa a não falar sentenças grandes, mas que você consegue fazer e consegue permanecer por 20, 30 minutos falando isso. Começando por aí é só ir acompanhando o retorno do paciente e lembrar sempre que, como todos nós, às vezes ele desiste e a gente reorienta. Então, é sempre lembrar a cada consulta fazer isso para que ele tenha maior aderência ao exercício. Até porque é sempre um desafio para todos nós, né? Então, a gente sempre está brigando com nós mesmos, até mesmo para conseguir manter essa rotina de exercício físico, que é extremamente benéfica para a saúde em vários aspectos, inclusive o paciente asmático. Bom, pessoal, chegamos aqui ao final de mais um Incor Talks. Eu queria agradecer imensamente ao professor Celso aí por mais essa conversa aí e tantos esclarecimentos. E continuem aí acompanhando e compartilhando os próximos episódios. Até a próxima. Rodrigo, muito obrigado e até a próxima. Você ouviu o podcast Incor Talks, o podcast do Incor HCFM USP.